Bom, tudo bem? Boa tarde a todos. Vocês estão aí nos ouvindo? Tudo bem? Boa tarde. Tudo ok? Se alguém tiver alguma dificuldade aí no Instagram, nós estamos fazendo alguns testes aqui, né? Você pode também acompanhar ali pelo YouTube. É só pesquisar ali IMW Central de Niterói lá no YouTube e aí seguramente a transmissão vai estar fluindo com mais tranquilidade, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Nós estamos começando mais uma live aqui, nosso projeto Segurando a Corda. Hoje a gente tem aqui uma arte aqui da minha esposinha tão bonita aqui atrás, né? Tá vendo aí, ó, segurando a corda. Muito bem. Esse projeto é um projeto que iniciou-se no coração de Deus, também no coração da minha esposa, e a gente está colocando em prática. A nossa intenção com esse projeto, o projeto Segurando a Corda, é aproximar os missionários e outros voluntários, pessoas que trabalham voluntariamente, servindo em campos de refugiados, servindo em outras nações, servindo em tribos indígenas, servindo a outras pessoas que estão em situação de necessidade, seja humanitária, mas especialmente necessidade espiritual. Esse nome, Segurando a Corda, ele originou-se de uma expressão utilizada por um missionário que, lá no século XVIII, XIX, recebeu um chamado de Deus para ir para a Índia. Então, ele reuniu a sua congregação, a sua igreja local e disse o seguinte: olha, eu vou, mas vocês fiquem segurando a corda. E essa expressão, ela tornou-se uma expressão muito utilizada quando nós estamos nos referindo ao trabalho missionário, ao trabalho voluntário em si. E hoje nós temos aqui a grata alegria de ter conosco a missionária Nalu. A Nalu, que nós já conhecemos há um bom tempo, né, Nalu? E eu quero... Acho que é o contrário. Eu o conheço há um bom tempo. Aí, ó, tá vendo? Eu estou muito feliz em receber a Nalu aqui hoje. E eu quero, nesse momento, dar oportunidade para ela dar uma saudação para você, se apresentar, falar também de onde você na verdade, qual cidade, né? Um pouquinho sobre você, para a gente iniciar esse bate-papo aqui. Ok, obrigada. Bom, meu nome é Nalu, sou missionária da Wesleyana, da Metodista Wesleyana. Sou originária de Valadares, governador Valadares, central de Valadares. E já sou missionária da denominação já há uns aninhos, uns 30 e poucos aninhos. E é por isso que eu brinquei quando o presbítero Flávio disse que me conhecia um pouco tempinho, eu disse, não, eu que o conheço, né? Porque eu o conheci, era criança ainda, né? Mas a gente, nossas vidas sempre estiveram, assim, de uma certa forma, entrelaçadas, né, por laços de amizade e tudo mais, não é? E o tempo foi passando e a gente, graças a Deus, continua firme nesse propósito maior, que é servir a esse Deus maravilhoso e servir nesse reino, que é um reino abençoado também. Me dá só um segundo. Claro. Eu quero também agradecer a vocês. Estou vendo aqui a Eugênia Rebouças, está aqui a minha sogrinha, a Letícia, também está acompanhando com a gente. Grande Rogério Sena Dias, nosso amigo ali, diácono da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, meu amigo de trabalho durante muitos anos, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu, então, a Ana Lu estava se apresentando, né? E eu volto a palavra para ela, Ana Lu. Fala então um pouquinho de você, de onde você tal, para a gente já introduzir. Bom, então, eu me converti em 78, lá no Central de Valadares, e já em 79, na segunda convenção de jovens que eu participei, que foi em Volta Redonda, foi onde eu ouvi pela primeira vez, entendi o meu chamado missionário.
Então, já em 79. E aí, já em 82, então, eu fui para o seminário para me preparar, né? Teologicamente. E aí começou a minha caminhada, né? A partir de 82. Tendo sido depois o meu primeiro campo missionário em Natal, no Rio Grande do Norte, e por aí foi, né? Passando por alguns lugares. Manguinhos, Itaperuna, Santana do Livramento, Dom Pedrito, AGMI, nossa agência missionária em Petrópolis, até então ir para o Senegal, para a África. Você tem bastante experiência, né, aqui até no nosso país, antes de ir para as missões assim, transculturais, né, propriamente no outro país, né? Sim. Você pode contar um pouquinho assim do momento em que você sentiu assim em sua vida que você realmente teve uma experiência forte assim com Deus, dizendo assim, olha, e você, né, tomou essa decisão, olha, realmente eu vou viver para Deus, eu vou deixar aqui os meus projetos pessoais, vou me mergulhar na vontade de Deus. Você pode compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente? Então, presbítero Flávio, eu me converti em 82, aliás, perdão, 78, em 82 foi quando eu fui para o seminário. E com relação ao meu chamado missionário transcultural, algo interessante que aconteceu foi quando eu estava no seminário, nós estávamos, e naquela época, foi quando a primeira vez, que eu nunca lembro, né? Eu sempre confundo, se é o Logos ou Doulos, esteve no Brasil. E daí, eu vou mexer aqui um pouquinho, porque eu esqueci de pôr coisa para... Essas minhas experiências, né? Esqueci de pôr para carregar o computador e agora eu vou deixar para carregar aqui. Então, nós fomos para uma visita ao navio, né? Os seminaristas. E eu me lembro que na voltando para o seminário, já na Avenida Brasil, aí na Avenida Brasil, no Rio. Foi tão interessante que foi uma marca na minha vida. Dentro do ônibus, a gente estava no ônibus, voltando para o seminário, e de repente eu ouvi aquelas palavras no meu ouvido, África. Hã? Como? Tipo assim, como? Quando? Que dia? E eu tomei um susto, literalmente, né? E então eu me lembro que foi quando eu comecei a pensar em missões transculturais. Foi naquele dia, voltando do navio Dulos, acho que é o Dulos. Qual que teve no Brasil agora? Foi o Logos ou o Dulos? Perdão, foi Logos Hope. Foi o Logos. Então foi o Dulos. Então é o Dulos. Então, o Dulos esteve aqui, aí nós visitamos, e ao voltar, porque a gente morava no seminário em Nilópolis, né, fazíamos seminário em Nilópolis, Baixada, e eu me lembro que dentro do ônibus, eu ouvi claramente, África. Eu falei, como assim, Deus? E aí foi quando a África nasceu no meu coração. E os anos se passaram, e eu fiz o seminário, eu fui trabalhar em alguns campos. E em 91 eu fui para a Missão Antioquia fazer, então, meu curso de preparo missionário. E acho que em 93, eu estava passando por alguma situação muito difícil, que eu não me lembro o que. E lá no Vale da Bênção tem um centro de oração. E tem 7 salinhas, que a gente chama de cela de oração. E eu me lembro que um dia eu fui para aquela sala, me deitei naquele chão, chorei. E dentro de cada sala, acho que ainda tinha normalmente uma pasta com todos os pedidos em função do Vale da Bênção e uma outra pasta com as cartas de oração dos missionários. E eu falei, Deus, é estranho pedir ao Senhor isso, porque parece que não tem nem como acontecer, né? Mas, por favor,
eu vou abrir essa pasta das cartas de oração. Fala, me dá alguma palavra, eu preciso de uma palavra do Senhor. E naquele momento, quando eu abri a pasta, veio uma palavra, literalmente assim, aos meus olhos, né? Uma palavra rema que foi islamismo. Aí eu falei, o quê? Como? E aí eu não achava, eu tive que reler a carta todinha para achar a palavra islamismo. E foi assim, naquele momento, foi quando eu entendi que Deus começou a me chamar para a África muçulmana. Então, foram assim, as duas experiências mais fortes, assim, bem vivas. E depois, quando eu fui para o Senegal. A minha vida parece que é sempre de lutas, né? Oh, meu Deus! E aí eu sei que, acho que 2005, se eu não me falha a memória, eu passei por uma outra luta muito grande. Bom, deixa eu voltar atrás um pouquinho. Quando Deus começou a falar comigo de África muçulmana, eu comecei a brigar com Deus. Falei, Deus, eu não vou, porque o Senhor sabe como é que é mulher no campo muçulmano, ainda mais solteira, então eu não vou, chama outro. E aí eu comecei a travar uma luta com Deus. E eu fui fazer uma viagem para a Argentina e Paraguai com uma equipe que hoje nosso bispo, Roberto Amaral, organizou com a igreja de Vila Nive. E eu me lembro que lá na Argentina, numa reunião de oração, e Deus começou a falar comigo, África muçulmana. E eu lá, não vou, chama outro, não vou. Aí eu falei, tá bom, Deus, brigar com o Senhor é remar contra a maré. Então, eis-me aqui. Eu vi a minha amiga. Só que aí, né, bom, Jonas, na vida, né, eu me coloquei à disposição da denominação. E a denominação, então, a Igreja Metodista Brasileira, na época, me uniu para trabalhar no Uruguai, na fronteira com o Livramento. E eu me lembro que quando eu cheguei em Livramento, que eu comecei a conhecer a cidade, que eu comecei a olhar e fui conhecendo a cidade. Deus, o Senhor me tirou da boca do gato e me pôs na boca do rato, né, Deus? Porque a cidade é tomada por muçulmanos, né? Então, sim, foi um tempo também de muita luta, porque logo que eu cheguei, a igreja passou por uma divisão. Mas, enfim, depois vai a Analu para trabalhar em Petrópolis, na AGMIL, na nossa agência missionária. E também, num determinado momento de uma luta muito grande, eu chorando com Deus um sábado à tarde, eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais, o que está acontecendo? E foi quando claramente eu entendi Deus falando comigo, Nalu, não foi para isso que eu te chamei. Você se lembra para o que eu te chamei? África muçulmana. Mas você preferiu fugir, se envolvendo com outras coisas, para fazer o chamado que eu tenho para você. Poxa, que tremendo. E aí, isso foi no sábado à tarde, numa quarta-feira, eu fui para uma reunião de oração, e oramos. No final da oração, eu falei com as irmãs, irmãos, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou indo embora de Petrópolis, então eu queria que vocês orassem por mim, por favor. E uma irmã falou, não, antes eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Deus manda te dizer que Ele permitiu esse vento na sua vida para te tirar do sistema do homem, porque Ele tem outras coisas para você e tal. Então, assim, tudo aquilo que Deus falou comigo no secreto, no quarto, foi praticamente o que Deus usou daquela irmã para ministrar ao meu coração. Então, assim, a questão do meu chamado parece que sempre, quando Deus precisa falar alguma coisa, é muita luta que tem que ser enfrentada, né? E aí vem Ele com a voz dele, doce, ministra e fala. Então, um pouquinho da minha experiência. Que maravilha. E seguramente essa experiência, eu sempre costumo dizer que para a gente realizar qualquer coisa, a gente precisa de motivação, não é verdade? E, por exemplo, e a motivação, ela tem, de regra, duas origens, né? Ou é a necessidade ou é a paixão, não é? Uma pessoa, ela faz sacrifícios enormes por causa de uma necessidade e também é capaz de fazer sacrifícios enormes por causa de uma paixão, não é verdade? E uma coisa que eu tenho observado assim no depoimento de todos os missionários é exatamente os dois aspectos que impulsionam, são capazes de impulsionar
a vida das pessoas, que é a paixão e a necessidade. Me parece que Deus, quando Ele chama, não é? Ele trabalha exatamente os dois aspectos principais que geram a motivação, que é colocar no coração do seu servo, da sua serva, uma paixão excepcional, uma paixão por vidas, por almas, por ajudar pessoas, uma paixão por Ele mesmo, por Deus, um reconhecimento extraordinário daquilo que Deus fez por nós, e também coloca esse sentimento de necessidade que todos nós temos de cumprir a sua palavra e de fazer com que outras pessoas também tenham esse privilégio de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, né? A junção desses dois elementos é capaz de realmente gerar grandes milagres através da vida dos missionários. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas experiências. Você já falou que passou pelo Nordeste, passou foi do norte ao sul desse país antes de ir para a África propriamente, né? Você tem assim, um testemunho de algum trabalho que você desempenhou aqui, e depois eu vou dar a oportunidade para que você fale um pouquinho também lá da sua passagem durante 10 anos no Senegal, mas eu queria que você compartilhasse um testemunho que você tenha para alimentar a nossa fé nesta tarde, aqui ainda da experiência do Brasil, e depois nós partimos para o Senegal. Então, de Brasil, foram assim, tantas situações, né? Por exemplo, uma das coisas que me marcou muito no Nordeste, além dos queridíssimos amigos que eu deixei lá, eu tenho ainda. Eu me lembro que uma vez a minha mãe foi me visitar. E minha mãe tinha dificuldade de me aceitar no ministério, né? E eu me lembro que um dia eu não tinha nada para cozinhar naquele dia, nada, porque eu não tinha salário, eu não tinha sustento naquela época. Eu não sei, sinceramente, eu olho para aquele tempo e falo, Deus, como é que eu sobrevivi? Literalmente, porque eu não tinha sustento naquela época, né? Mas Deus fez fazer tantos milagres. Eu me lembro que naquele dia eu levantei mais antes da minha mãe e fui para a cozinha arrumar a cozinha. Eu estou lá arrumando a cozinha, orando, falando, Deus, a minha mãe, hoje eu não tenho nada para preparar. E eu não quero que a minha mãe reclame, Senhor, porque eu estou envolvida com missões, porque eu estou assim, porque hoje não tem nada. Então, por favor, eu preciso do milagre do Senhor. Presbítero Flávio, eu acho que eu nem acabei de orar. Alguém gritando lá no portão. Quando eu fui lá, era uma irmã, a Fátima Bater, onde até semana que a gente trocou umas palavras, uma bolsa com tudo. E eu lembro que ele tinha até nenhum. Meu Deus, que benção! Então, assim, sabe, Deus usava outras pessoas. Eu me lembro que tinha um irmão, hoje, acho que é um dos nossos pastores, o pastor Pedro, ele me abençoava com os tickets de passagem, de ônibus. Então, assim, eu olho para aquele tempo e eu fico pensando, Deus, foi o Senhor, né? E, assim, e agora, voltando nesse período agora, do ano passado, quando eu vim para o Brasil, eu me lembro que eu visitando algumas das nossas igrejas, das igrejas que participam do meu evento, e me marcou muito. Parece que Deus permitiu, assim, nessas visitas, fazer um aconchego no meu coração, literalmente. Porque eu fui reencontrando amigos que fizeram, assim, com tantos mimos, tanto carinho, mas uma me marcou muito, que foi numa determinada igreja onde eu trabalhei somente 6 meses, por circunstâncias na época, que minha avó estava doente, eu pedi licença para ajudar minha mãe a cuidar da minha avó. E eu trabalhei 6 meses só. E agora, ao visitar essa igreja, no final eu estive na igreja, preguei sábado, acho que de tarde ou de manhã, não lembro, de noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então, foi bem corrido. Mas no domingo à noite,
Quando terminou o culto, que eu ia saindo, uma jovem veio me abraçar, me abraçou, e pegou um colar que ela tinha, né? Que agora é meu. E ela falou, Nalu, esse colar é feito de barro. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber quem é. E eu comprei numa determinada feira, assim, indígena, e ele tem um significado muito grande para mim. E eu quero te dar. Porque você não tem ideia do que você significou na minha vida. Eu falei, mas como assim? Não tem como, não tem porquê, porque eu trabalhei com vocês somente 6 meses, na época ela era adolescente, eu trabalhei somente 6 meses com vocês. Nalu, você não tem ideia do quanto você me abençoou, o quanto você me ajudou, principalmente na minha autoestima, como você me fez ver. E eu falei, poxa, Deus, eu só tenho que agradecer. E assim, há algumas coisas que aconteceram no ano passado, que Deus viu como eu tinha vindo para o Brasil, Ele sabia como eu estava. Cada igreja que eu visitei, era como se Deus estivesse fazendo um mimo no meu coração. Eu fui para Livramento, aí uma amiga, Nalu, vamos tomar um lanche amanhã? Vamos. Aí marcou o local, cheguei lá, não era só ela, era uma surpresa, tinha várias das irmãs da igreja. E foi um tempo super gostoso. O Luiz, que era um senegalês que veio comigo ano passado, participou, foi com a gente também, ele ficou encantado. Então, assim, você vê que foram algumas coisas que aí você olha para trás do seu ministério e fala, Deus, valeu a pena, não foi em vão. Ainda que às vezes a gente olha e fala, Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Porque às vezes eu me sinto assim, presbítero Flávio. Às vezes eu olho e falo, Deus, parece que eu não fiz nada. Então eu sinto assim, porque a gente vai vendo hoje, parece que a corrida do mundo hoje, o pecado está sendo tão. Está proliferando de uma forma tão absurdamente rápida, e aí você olha, às vezes você se sente impotente. Então, assim, eu louvo a Deus porque essas foram várias experiências. Uma das mais difíceis que eu passei no meu ministério foi a divisão de uma igreja, que eu nunca tinha passado, né, até então. Então, quando eu cheguei em Livramento, logo depois da igreja passou por uma divisão, e foi uma dor muito grande. Então, assim, mas Deus segurou a onda com a gente. Graças a Deus, louvamos a Deus. Graças a Deus. Nalu, e aí, de repente, quando você está aí caminhando aqui, fazendo a obra do Senhor, aparece essa oportunidade do Senegal, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, para vocês que não sabem, a Nalu trabalhou durante 10 anos no Senegal, ininterruptos, e acabou de chegar do Senegal, e tem algumas, né? Com certeza tem muitas experiências para compartilhar com a gente, e eu queria que você falasse um pouquinho, Nalu, desse trabalho que foi desenvolvido ali. Pode falar sobre uma curiosidade também lá da cultura, falar sobre os desafios. Fala um pouquinho, então, para a gente dessa experiência do Senegal. Então, quando Deus falou comigo naquele dia, naquele sábado, ele estava permitindo aquele vento para me tirar do sistema e tal, que ele me queria levar para a África. Eu fui, então, conversar com o pastor Roberto Amaral, que hoje é nosso bispo, ele era o secretário-geral de missões, compartilhei com ele, ele disse, não, tudo bem. E depois fui conversar com a comissão, enfim, fomos para o Senegal. Em Senegal, eu representava a missão que eu estou em parceria, que é PMI, Povos Muçulmanos Internacionais. E PMI, ela tem uma premissa que eu acho assim, muito importante para o missionário quando chega no campo. Fazer o que a gente chama de curso de orientação transcultural. O missionário, durante 4 meses, de segunda a sexta-feira, ele vai estudar a língua nacional de 9 ao meio-dia.
Então, eu estudava o Olof de 9 a meio-dia, acabava a aula, eu tinha que sair de casa, pegar um ônibus, e às vezes durava quase 2 horas para eu chegar no local, porque as estradas em Dakar estavam sendo construídas, isso era em Dakar, na capital, e então, assim, estava bem precário. E às vezes o ônibus estava tão lotado, tão lotadinho, que eu ia em pé, eu não podia levantar um pé, porque se eu levantasse, eu tinha que viajar o restante da viagem só no pé. E era só eu de branca dentro do ônibus, né? E assim, por 4 meses. E eu saía dali da minha casa, eu ia para a casa de uma família senegalesa, onde eu morava com essa família. Eu morei com uma família senegalesa, cearana, e foi um tempo muito precioso. Porque não tem coisa melhor do que a imersão. Né? Então, ali, você vai trabalhar a língua, você vai viver a cultura com a própria família. Então, eu vivia com aquela família, dormia, almoçava. E o senegalês, ele come muito, né? É tipo uma bacia, uma bandeja, então, muito arroz. Eu não gosto de comer muito, né? Mesmo aqui em casa, mesmo aqui no Brasil, eu como sempre pouco. Eu me lembro que ela me dizia, come, Nalu, come. Não, estou bem, estou satisfeita. Surna. E aí, um dia ela insistiu tanto que eu comia, aí eu passei mal. E depois, as outras vezes, quando ela insistia, Arara, você quer que eu coma mesmo? Não, tá bom. Assim, era muito bom, porque eu me lembro que eu tinha que pegar os transportes públicos. Eu me lembro que uma vez no transporte, eu sou muito perigosa com criança, tinha uma mãe com bebê, aí eu pedi, falei, ela me deu, brinquei com o bebê durante a viagem. Aí, quando eu fui pagar a passagem para o trocador falou, não, já está pago. Eu falei, como assim? Aí ela falou, não, ela pagou. A mãe do bebê, ela ficou assim tão, acho que encantada, ficou tão grata de eu ter brincado com o filhinho dela. Aí eu falei, Deus, então foi coisa assim do início, né? E depois, então, eu fui para a aldeia, trabalhar na aldeia, morar em Thiès, que é a segunda cidade de Senegal, trabalhar na aldeia, que são 40 quilômetros de distância. Então, eu fui trabalhar na área da saúde, sou técnica de enfermagem. Mas na época, no casal missionário, a gente estava esperando a autorização do governo para podermos termos mais liberdade de trabalhar. E eles já faziam consultas, porque lá um enfermeiro, um padrão, pode fazer consultas. Só que muita gente, o pessoal fluía mais para a nossa clínica. E aí, como não tínhamos autorização ainda, porque estávamos no aguardo, já tinha sido feito o processo, foi denunciado para o médico-chefe da região. E aí o médico-chefe proibiu. E logo que isso aconteceu, esse casal de missionários precisou vir para o Brasil, só que eles não voltaram mais. E aí, eu fiquei sozinha. Então, eu fiquei praticamente quase 10 anos sozinha. Eu era a única cristã dentro dessa aldeia. E os 2 primeiros anos desse período que eu fiquei sozinha, presbítero Flávio, literalmente... Só um minutinho. Mas esse projeto, ele era um projeto cristão, é como se fosse uma clínica, só que só tinha você de cristã na clínica, é isso? Sim. No início era esse casal de missionários e eu. Certo. É um projeto da PMI, Povos Muçulmanos Internacionais. Lá, projeto Missão Integral. E então, quando eu fiquei sozinha, por 2 ou 3 anos, eu tive que literalmente ficar praticamente de braços cruzados, sem poder fazer nada praticamente, só o trabalho com as mulheres. E para mim era muito difícil. Às vezes eu chorava e falava, Deus, o que eu estou fazendo? A igreja lá no Brasil está levantando o meu sustento, está mandando o meu sustento, e eu estou aqui não podendo fazer nada. E eu comecei a orar.
E aí, de repente, Deus começou a me fazer ver as crianças, porque eu pagava, cheguei a pagar para 11 crianças numa escolinha, um pré-escolar que tinha lá na aldeia, mas eu vi que as crianças não estavam aprendendo nada, nada. E aí comecei a olhar as crianças, e a casa, nós temos, a casa que foi construída para o projeto, são 1, 2, 3, 4, 5 salas. Aí eu comecei a olhar, falei, Deus, eu vou entrar para a área da educação. E aí foi quando eu abandonei a área da saúde e entrei em contato com o missionário Ricardo, que era o responsável pelo PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, que é um trabalho que a Junta Mundial Batista começou aqui no Brasil, mas ele não ficou, então a Junta abriu e nos abençoou muito. Então, o missionário Ricardo, eu fiz uma parceria com ele interna e começamos uma escolinha, um pré-escolar na aldeia. E foi muito... no início foi bem difícil, né? Porque não era a minha área. Né? Imagina. Então, nós começamos... o primeiro ano, nós não fizemos uma classe. Nós fizemos uma classe, aliás, mas não oficial, de 3 meses de alfabetização para ver como que funcionaria, né? E graças a Deus correu bem, foi bem, as crianças assim desenvolveram bastante. Aí eu falei, Deus, então acho que é isso aí. E aí começamos. Eu comecei com a classe da Grande Session, que aí eu não sei mais como chama no Brasil, que é a classe de 5 aninhos. Aí Lá no outro... francês, né? Em francês. O oficial é francês, né? Isso, a alfabetização em francês. Aí, no segundo ano, abrimos para a Moine Session, que é de 4 aninhos. Então, nós tínhamos 2 classes de 4 e 5 aninhos. Então, trabalhamos com 2 classes durante, acho que uns 2 anos ou 3 anos. Até que eu comecei a olhar e falei, bom, está na hora da gente começar a pensar na Petite Session, porque a Petite Session era mais difícil, porque 3 aninhos, né? E foi então, eu me lembro que era a época do meu aniversário, acho que foi dezembro, meu aniversário é em janeiro, mas acho que foi novembro ou dezembro, eu peguei e comecei a pôr no Face. Falei, gente, meu aniversário está chegando e eu preciso de um presente. Eu estou precisando de 40 cadeirinhas para começar a sala da Petite Session, que é a classe de 3 aninhos. E eu só posso louvar a Deus, presbítero Flávio, porque acho que eu ganhei oferta naquela época, não deu para comprar 40 cadeiras, dava para comprar acho que mais de 1.000 cadeiras. Jesus, que mais bênção! de 1.000 cadeirinhas. Só que eu depois comecei a entrar em contato com alguns dos ofertantes e falei, olha, eu já tenho para comprar as 40 cadeiras, mas se vocês me autorizarem, se você me autorizar, eu quero usar agora para pintar a escola, que eu estou precisando pintar a escola. Não, Nalu, você pode usar como quiser. E eu estava para receber 6 jovens da nossa igreja lá de Livramento. 6 jovens foram para lá, presbítero Johnny, a esposa, e mais 4 moças. Trabalharam igual não sei o quê. E comigo não tem esse negócio, vai para lá, vai ficar fazendo turismo, vou tirar foto, vou tirar essa foto. Não. E eles foram por um período, né? 15 dias. 15 dias. Ah, 15 dias, certo. Eles pintaram toda a escolinha, fizeram um desenho que eu sonhava colocar o nome da escola, fizeram um desenho lindo de 2 crianças, e escreveram pré-escolar, que era o IACAR. Então, assim, e foi um tempo muito precioso, sabe? Então, assim, pudemos pintar toda a escola com aquela oferta, comprar as cadeirinhas, e estamos, acho que no 3º ano da Petite Session. Então, graças a Deus. Que maravilha, que experiência maravilhosa. E como é que vocês conseguiam conciliar, não é? Porque é um país, Senegal é um país muçulmano, né? 95% da população muçulmana, mas é um país laico. Eu sempre falo assim, porque é uma laicidade meio entre aspas, né? Mas é laico. Perfeito.
não há, assim, é uma liberdade, né? Temos liberdade, temos igrejas, mas, claro, você tem que ter cuidado, sabedoria, né? Por exemplo, na escolinha, eu não podia evangelizar uma criança. Nós não podemos evangelizar uma criança. É diferente daqui do Brasil, que você pega uma criança e fala de Jesus. Você quer aceitar Jesus? E a criança pode, né, se manifestar. Lá nós não podemos. Então aí você qual é a forma que a gente... né? Desculpa? Tem que abordar de outra forma o evangelho, né? Sim, então a gente procurava fazer o quê? Eu sempre, quando a gente faz a inscrição da criança, a gente comunica ao pai, bom, nós queremos que você saiba que a base da nossa escola é cristã, nós somos cristãos, nós oramos com os filhos de vocês pela manhã, abençoando a vida dele, abençoando as famílias, abençoando a nossa aldeia. E, claro, contávamos histórias, só que a gente também não entregava o ouro ao bandido, né? Não falava que era história cristã. Certo. Então, assim, e com testemunho, sabe, presbítero Flávio, uma das coisas em um país muçulmano, talvez você não vai poder falar. E como no meu caso, eu tive situações muito difíceis que eu queria poder fazer mais pela pessoa, mas eu não podia por causa da língua. Entende? Porque, infelizmente, eu tive dificuldade no aprendizado da língua. Eu falo, mas não com fluência, que é o Wolof. Então, isso, para mim, foi muito dolorido, porque tinha situações que eu queria falar mais, eu precisava falar mais, eu precisava, sabe? E eu não podia por causa da língua. Porque há pessoas que falam Wolof. Oi? Pessoas que só falam Wolof, não falam francês, é a isso? Língua nacional, a língua oficial do país é o francês e a língua nacional é o Wolof. Então, certo. Normalmente, qualquer etnia que você vai falar, você vai chegar, poderá falar o Wolof. Eu trabalhava com os o pular. Então, ali era o francês, o Wolof e pular. Meu Deus. Então, aí eu tive que pensar em português. E quando, às vezes, eu recebia algum hispano... Teve uma vez que eu recebi uma moça, né, da Costa Rica. Aí, às vezes, eu estava conversando com ela e achando que eu estava falando em espanhol. Aí, Nalu, para, não estou te entendendo. Mas, como assim? O meu espanhol está tão ruim assim? Não, você está falando em francês. Eu falei, meu Deus, não acredito. E eu falando em francês e crente que eu estava falando em espanhol com a pessoa. Então, assim, a cabeça às vezes vira uma mistura de línguas, né? Então, assim, mas a escolinha é a alfabetização em francês, né? Perfeito. Nalu, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, uma experiência que você teve e que eu achei muito curioso e muito interessante, que foi quando você... eu estou com um probleminha aqui de energia, já caiu a energia aqui já 4 vezes antes de começar, e agora está oscilando aqui. Né? Mas uma experiência que vocês fizeram uma festividade, eu não sei se foi o Natal ou a Páscoa, e tinha uma árvore tão grande. Eu sei que foi uma festividade que vocês aproveitaram com valores bíblicos, não é? Sim. Eu não lembro exatamente como foi. As duas únicas oportunidades que eu tinha mais um pouco aberta era a Páscoa e o Natal. Então, existe uma organização no Canadá que chama Bom Samaritano. E esse ministério é uma bênção, eles têm abençoado crianças de várias nações, principalmente no continente africano. Então, eles dão uma caixa para as famílias lá no Canadá e Estados Unidos, e a família vai colocar dentro daquela caixa algumas coisas. Um presente, um bonequinho, um carrinho, material escolar, então, várias coisas. E todos os anos eles mandam. Então, teve uma época que eu peguei 600 e poucas caixas.
E aí foi quando eu aproveitei. Então, é a época que aí a gente pode falar do verdadeiro sentido da Páscoa, que não é coelhinho, que não é ovo de Páscoa, mas sim o sacrifício de Jesus. E aí, no Natal, na escolinha, eu faço a festa, eu armava a árvore de Natal, para ficar uma coisa bem mais, né? Mas nunca quis colocar papel Papai Noel, porque eu falei, não é Papai Noel, porque lá eles colocam eles têm essa, não comemoram o Natal, nascimento de Jesus, mas comemoram o Natal presentes. Ah, E eu me lembro perfeito. que uma vez eu fui numa loja, tem uma loja em Dakar muito grande, 7 andares, você encontra de tudo, você entrou lá, você está na Europa. E eu me lembro que eu fui numa época de Natal. Presbítero Flávio, eu confesso para você que eu chorava dentro daquela loja, de tanta gente, de ver tanto senegalês comprando coisas. E cada presente mais maravilhoso do que o outro. E eu comecei a pensar nas minhas crianças. Falei, Deus, puxa vida, alguns aqui com tantos, e as minhas crianças lá na aldeia não têm nem oportunidade de ter nada disso aí. Não sabe nem o que é isso. Que coisa, né? Eu me lembro que eu chorei dentro daquela loja. Então, assim, eu sempre prezei de fazer essa festinha de Natal para eles. A gente dava esse mesmo presente também, eu guardava sempre uma dessas caixas do Bom Samaritano, dava para eles também, para as crianças também. E então, era o tempo, a oportunidade, eu sempre convidava alguém para poder falar do verdadeiro sentido do Natal, que era o nascimento de Jesus. Então, essas duas oportunidades eram fatal. Benção. Nalu, compartilha com a gente, eu te peço, se você puder, né? Algum trecho aí da palavra de Deus, alguma mensagem que você queira trazer para os nossos ouvintes nessa tarde. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo, nós temos aqui ó, o pastor Leonardo Brito, está aí, a Letícia Porto, a Ângela Sampaio, o André Santos, nosso pastor, Laís está aqui, Laís Curvelo, estamos aqui. Abração para todos esses amigos queridos aí. Amém. Benaí, Eugênia, Carlomã, meu amigo, a irmã Alice. Compartilha com a gente, então, algo que Deus tem colocado em seu coração, brevemente. Também. Então, eu queria ler aqui João 15, dos versículos 12 ao 17, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Engraçado, eu lendo esse texto agora, me fez lembrar do seu pai, porque o meu primeiro sermão de prova com o senhor Naurelino, Mundi, foi justamente, já não vos chamarei de servos, mas de amigos. Foi o meu título do meu primeiro sermão de prova. Olha com seu pai, com a pastora Naurelino. Um professor então, seminário, né? Oxe. Então, pensando nesse texto aqui, eu gosto muito do versículo 15, quando diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Primeiro, o amigo sabe aquilo que vai no coração do amigo, né? O amigo sabe, quando você olha para o amigo, você sabe se o seu amigo está bem ou está mal, se ele está com raiva, se ele não está. Então, eu acho assim, isso muito legal, muito
sabe, muito especial no Senhor, porque ele simplesmente, ele quer ter essa intimidade de amigo. E é isso que eu acho que, principalmente, como servos do Senhor, mas não como servos, mas como amigos, parece uma discrepância, né? É verdade. Mas como amigos, o Senhor não quer ser somente o nosso Senhor, mas Ele quer ser o nosso amigo. Mas aí o que mais me chama a atenção nesse texto é o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que vades, né, e deis fruto, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Presbítero Flávio, às vezes nós temos o grave erro de acharmos que nós escolhemos o Senhor. Ai, porque, sabe, e não é, Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele nos escolheu. Mas o interessante aqui é que Ele não escolheu só para que agora a gente chegue na igreja, louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor, cruzemos os braços. Não, tem uma ordem. Eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades, ir e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o papel da igreja é muito mais daquilo do que a gente tem vivido. O Senhor tem chamado a sua igreja para ir. Esses dias, eu preciso encontrar aquele filme, eu sempre me lembro daquele filme, um filme antigo com a Tina Turner e o... Ai, meu Deus, Mel Gibson. E que acabou tudo na Terra e aquela coisa toda. E sabe, às vezes eu fico olhando e falo, Deus, parece que a gente está começando a caminhar por aquele período. Ou como daquele do livro de Eli, sabe? Então eu fico pensando, Deus, o que nós, a igreja, estamos fazendo para que o evangelho seja pregado? Eu não sou contra, longe de mim ser contra construir um belo templo, ter uma boa aparelhagem, eu sempre digo isso nas igrejas onde eu vou. Mas qual é a prioridade da igreja? É construir belos templos ou a proclamação do evangelho? Investir em missões? Alguém, um tempo atrás, disse para mim, porque a igreja wesleyana não tem um coração missionário. Eu discordei, eu discordo. Nós temos um coração missionário. A igreja metodista wesleyana é uma igreja missionária. Nós precisamos aprender muito mais, a fazer muito mais? Sim. Ontem eu fiz uma live também com o pastor Márcio, secretário regional de missões aqui da 3ª região, e eu estava falando com ele, o meu sonho de consumo é que todos os nossos seminaristas pudessem fazer um curso de missões transculturais também. Claro. Para poder entender um pouco mais o que é missões, porque assim, quando os nossos futuros pastores, os nossos futuros missionários locais, eles terão muito mais bagagem de missões transculturais para poder inflamar as suas igrejas com o ardor missionário. E a igreja foi chamada para fazer missões. Essa é a premissa da igreja. É o principal papel da igreja. Tá no topo, né? É a cereja do bolo, né? Como se diz. É a cereja do bolo. É missões, porque a igreja precisa entender isto. Mas, Nalu, quantos membros você teve na igreja lá no Senegal? Nenhum. Mas como assim? Como que você investiu todos esses anos, 13 anos? Porque, de uma certa forma, o meu trabalho ali era implantar era o reino de Deus, levar o reino de Deus. É verdade. Todos ali sabiam que a Nalu era uma cristã. Tanto que agora, em fevereiro, quando eu fui ao Senegal, fui vender as minhas coisas, entregar a casa, porque eu falei, não tem lógica eu ficar um ano no Brasil e ficar gastando quase R$1.600. E eu fiz uma reunião com as mulheres que eu trabalhei, e eu falei com elas, eu quero que vocês se lembrem sempre que uma Talibé Yesu esteve no meio de vocês,
que uma discípula de Jesus esteve no meio de vocês. E que algumas vezes nós tivemos situações, eu orei com vocês, vocês viram que eu orei e Deus respondeu em nome de Jesus. Como, por exemplo, quando eu não tinha mais dinheiro para continuar o trabalho com vocês. E eu falei com vocês, eu falei, vamos orar, eu quero orar com vocês, porque eu não tenho mais dinheiro para o trabalho e não tenho como continuar. E eu me lembro, presbítero Flávio, que nós oramos naquele dia com aquelas mulheres. Eu cheguei em casa, a minha diretora de projeto na Espanha ligou, Nalu, eu estou te ligando para te falar que eu mandei 200 euros para o trabalho com as mulheres. Que coisa! E na Só outra Deus. semana eu pude testemunhar isso para essas mulheres. Graças a Deus. No Dia das Mães, eu fiz uma festa do Dia das Mães e algumas mulheres estavam tristes. E aí eu fui descobrir, porque não tinham filhos, não podiam ter filhos. E eu peguei, e uma delas, para mim, foi mais difícil, porque essa menina, uma delas, ela se casou com 9 anos de idade, presbítero Flávio. Nossa. 9. Então, assim, mas aí então já era uma mulher, né? Já estava em seus quase 20 anos. E mesmo eu não sendo mãe, não tendo tido o privilégio de ser mãe, naquele dia eu senti o meu coração impulsionado. Eu falei com elas, eu posso orar por você? Você quer ter um filho? Quero. Eu vou orar por vocês. Posso? Ah, pode. Mas eu vou orar em nome de Jesus. Posso? Ah, pode. E comecei a orar e vim para o Brasil, pedi um monte de gente para orar. E logo depois, 2 delas já estão com seus filhos. Aleluia! Glória a Deus! É isso que muitas vezes nós precisamos entender. Hoje eu não estou lá, mas eles sabem que uma cristã esteve no meio deles. E louvado seja Deus, porque vira e mexe eu estou recebendo contato deles, me mandando... Ai, nós lutamos com muita saudade. Então, eu queria deixar esse texto de João 15, primeiro, que nós busquemos a cada dia sermos chamados de amigos pelo Senhor, para que Ele possa segredar do coração dEle para o nosso coração aquilo que está lá no coração dEle para nossas vidas. Amém. E outra coisa é que nós entendamos que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas é Ele que nos escolheu. Ele olhou lá na luz. Vem, Nalu, agora eu quero te usar. Na sua miséria aí, na sua impotência, na sua incapacidade, mas eu quero te usar. Então, Deus, Ele tem nos chamado, né? E é Ele que nos escolhe. Mas Ele não nos escolheu só para ficarmos de bracinhos cruzados, né? É verdade. Mas Ele tem nos chamado para irmos, darmos fruto e que o nosso fruto possa permanecer. E a igreja precisa entender isso. A igreja metodista, wesleyana, a igreja de Cristo, a igreja de Niterói, nós precisamos, como igreja, entendermos o nosso verdadeiro papel no reino de Deus, que é levarmos Jesus, porque Jesus está voltando. E não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Nós estamos vendo aí a palavra se cumprindo de capa a capa. Amém. E nós que ainda não tiveram oportunidade. E os refugiados que estão aí, né? E o Islã está crescendo. E nós podemos, na nossa nação, nós temos liberdade de falar de Jesus. Nós temos hoje um campo missionário dentro do Brasil. Quantos refugiados estão dentro do Brasil? Quantos senegaleses estão no Brasil? Quantos palestinos, quantos sírios, quantos esse, aquele de outras nações? E o que a igreja brasileira está fazendo para alcançar esses campos missionários que estão aqui dentro do Brasil? E é isso que nós precisamos entender. Nós fomos chamados pelo Senhor. Não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu para que pudéssemos dar fruto. Amém. Graças a Deus. Puxa, que testemunho maravilhoso, viu? Nalu, que o Senhor te abençoe grandemente, minha querida, minha amada irmã. Senhor, possa estar te fortalecendo. Esses testemunhos realmente estão mexendo conosco nesta tarde. E eu sei que Deus ainda tem muita coisa a realizar através da sua vida e também para você, né? Nós estaremos orando por você neste momento, mas antes de orarmos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua situação atual,
como você... eu me lembro que no final do ano passado nós conversamos um pouquinho sobre a questão do Senegal. Ela estava lá ainda, né? Mas eu acabei, assim, no meio da nossa conversa ali, descontraída, eu falei alguma coisa ali que mexeu um pouquinho com ela, e Deus tem colocado, assim, essa questão dela estar retornando ao Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora o que você pretende a partir desse momento, nos próximos dias, próximos anos. Lógico que a gente não sabe exatamente tudo que Deus tem preparado para nós, né? Mas nós estaremos orando, e eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua situação atual, né? Amém. Então, presbítero Flávio, em novembro, a missão PMI, com a qual eu estou em parceria, ela bateu o martelo, que esse ano eu não poderia voltar para o Senegal, que eu precisava me cuidar. Porque realmente, assim, eu estava no limite de estresse, muito cansaço, e é o que, às vezes, para nós missionários é difícil, obreiros, né? Não só missionários, pastores também, parar, né? Então, assim, eu estava assim, no limite, por causa de algumas situações. Em 2018, nós passamos por um momento bem difícil na equipe lá, e eu fiquei muito abalada, me doeu muito, me machucou muito, porque eu era mais próxima da situação da pessoa que estava passando pelas lutas. E então, assim, realmente eu estava no meu limite. E então, agora, esse ano, a princípio, eu pensei 2020, ficar o ano todo no Brasil, me cuidar, aproveitar esse tempo, né? Porque normalmente em um período sabático, o que a gente chama de sabático, o missionário vai aproveitar para fazer outros cursos. Então, alguma coisa, né? E o meu alvo era fazer um inglês, fazer uma reciclagem na área teológica, missiológica, mas com essa pandemia, tá aí, todo mundo amarrado, né? Sem muito poder fazer. Verdade. Então, agora eu vou ter que esperar tudo isso, mas uma das coisas que tem sido bem difícil ainda é porque, com essa situação também da pandemia, eu ainda não tive como buscar uma casa para mim, eu preciso ter um cantinho meu, né? Porque quando o missionário volta, é interessante, quando a gente vai para o campo, a gente enfrenta o choque cultural, porque é tudo diferente da nossa realidade, né? Aqui eu comia no meu pratinho, com meu garfinho. Lá eu tive que começar a aprender, apesar que depois da minha casa era diferente, mas enquanto eu estou em meio com os senegaleses, eu tive que aprender a comer no mesmo bol, com 5, 6, 7 pessoas na mesma bandeja. Mas com a mão ou não? É com a mão? Com a mão. Com a mão? Oh, meu Deus! Às vezes eu pedia uma colher quando a comida estava muito quente, porque eu não conseguia, né? Então, a gente enfrenta o choque cultural quando a gente vai, porque você não sabe a língua, você tem que aprender a língua, você tem que aprender a cultura, você tem que aprender a ser um bebê, falando ministerialmente. E quando o missionário volta, a gente enfrenta o que a gente chama de choque cultural reverso. E eu me lembro que em Petrópolis agora, um casal foi me levar para ver uma casa, aí eu comecei a olhar e falei, nossa, mas é muito morro, é morro demais. Mas a casa... Aí depois eu comecei a me dar conta, falei, peraí, opa, isso é o choque cultural reverso. Porque lá é tudo plano, né? Então, e Petrópolis só tem morro, né? Para quem conhece Petrópolis, só tem morro. Então, não era para eu ter me assustado. Mas aí eu me entendi. Aí você vai comprar, vai para o supermercado. Peraí, essa garrafa de água aqui é R$3. Quanto que é no Senegal? No Senegal, não. Nossa, aqui está mais caro. Então, tudo, sabe? Aí você traz, quando você vai, você pensa em real. Puxa vida, quanto que eu pagaria isso lá no Brasil? Aí quando você está aqui, quanto que eu pagaria isso em Francefa? Então, esse período é bem difícil para nós missionários, que é o que a gente chama do choque cultural reverso, né? Então, assim, eu estou agora nessa expectativa,
de começar, vou fazer um inglês, se Deus quiser, estou aproveitando, fazendo alguns cursos, algumas coisas pela internet. Eu ganhei, provavelmente amanhã eu começo um curso de educação infantil, e foi um presente também que uma amiga conseguiu para mim, de graça. Então, assim, tem um outro curso sobre Islã que eu vou começar agora em julho. Então, estou buscando essa reciclagem, né? E até ver o direcionamento do Senhor para os próximos tempos, né? Seja ficar no Brasil, ou voltar para o Senegal, ou, de repente, ir para um outro campo. Mas o que eu quero é estar sempre no centrinho da vontade de Deus. Isso aí, para mim, é o mais importante. Amém. Então, nós vamos orar neste momento. Você tem mais algum outro pedido que você queira que a gente coloque diante do Senhor nesta hora? Mais algum específico? Essa questão da casa, né, que eu vou precisar, que Deus me dê o local certo, a direção certa de onde morar, e Amém. que Deus possa continuar abençoando os meus mantenedores, porque às vezes algumas igrejas não conseguem entender que o missionário às vezes precisa também de um tempo no país. E às vezes algumas igrejas cortam, não tem sido o meu caso, louvado seja Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque minhas igrejas têm sido uma bênção, minhas igrejas mantenedoras têm sido bênção na minha vida. Mas que Deus possa continuar abençoando nessa questão também do sustento, né? Amém. Então, pelo meu orar? E pelo meu emocional, para que eu possa ser restaurado 100% também. Amém. Eu quero, então, convidar vocês, estão aqui com meu sogro, também está aqui, pastor Gessivaldo, a Zenilda está aqui, a Maria Aparecida, Venilto da Silva, nós temos aqui Laís, né? Acho que já tinha falado. Vamos orar, então, neste momento. Quero convidá-lo, então, a fechar os seus olhos e nós vamos clamar ao Senhor nesse instante, assim como temos feito. Nós encerramos a nossa live sempre com um clamor missionário e que você possa se unir a nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, por tua graça, por tua bondade. Nós te bendizemos, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para nós com um olhar de amor tão grande, tão tremendo, infinito amor, e que foi capaz de abrir mão do seu próprio filho, único filho, para enviar e morrer por nós numa morte que era da pior de todas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Queremos colocar diante do Senhor neste momento, a tua serva Nalu, missionária Nalu, a tua filha, Senhor Deus, tem se dedicado à tua obra durante estes anos todos, e agora está aqui por um momento, aqui no Brasil. Ela acabou de compartilhar algumas necessidades, alguns anseios, a questão da casa, de uma casa para que ela possa estar, né? Está fixando a sua residência e aguardando o Senhor, o seu chamado. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor toque nos corações das pessoas nesta hora para abençoar a tua serva. Senhor, oramos também pela vida emocional da tua filha. Sabemos que não deve ser difícil, Senhor, tantos anos fora da sua pátria, do seu país de origem, longe de sua família, longe dos seus amigos mais antigos, mais próximos, e agora estando de volta. Senhor, nós entregamos a vida da tua filha nas tuas mãos. Tu és o médico dos médicos, tu és aquele que conhece, Deus, a nossa alma, até e penetra no nosso profundo, onde ninguém mais pode penetrar. O Senhor sabe as causas, os motivos, o Senhor sabe as origens de todas as dificuldades. Nós te pedimos que o Senhor cubra a tua serva com o teu precioso e poderoso sangue, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pai, levanta novos intercessores, missionários, missionários contribuintes, pessoas que amem a tua obra, para que a sua vontade continue sendo feita inteiramente através da vida da tua serva e através de todos nós que estamos também participando desta live. Senhor, nós desejamos a tua vontade, cumprir o teu querer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cumprir a tua vontade. No nome santo do Senhor Jesus.
Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Meus queridos amigos, nós já estamos aqui caminhando para o final. Antes de encerrarmos, nós gostaríamos de dizer para você que deseja abençoar a serva do Senhor, missionária Nalu, nós sempre abrimos uma porta, uma possibilidade de você contribuir diretamente para o missionário, sem intermediários. E você está vendo aí na descrição do vídeo pelo YouTube. Infelizmente, tivemos um problema aqui na transmissão do Instagram, mas na descrição do vídeo no YouTube você tem todas as informações bancárias, onde você pode fazer a sua transferência bancária e esse valor será direcionado para a serva do Senhor diretamente. Você observa que há um detalhe ali na hora de efetuar o depósito. É importante que você deposite um valor seguido de 40 centavos. Esses 40 centavos, ele deve... Então, assim, ele é utilizado para que a agência missionária direcione aquele valor para o missionário. Então, é uma espécie de código que eles utilizam para que a gente consiga contribuir diretamente para os missionários que compõem a AGMIL, que é a Agência Missionária Wesleyana. Então, você pode depositar, por exemplo, R$10.000,40, né? R$1.000,40, não é? Brincando, né, irmãos? Mas a quantia que Deus tocar em seu coração, você pode depositar sempre seguido de 40 centavos. Bom, nós estamos então ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Está aqui Tia Alice acompanhando a nossa live também desde o início. Temos agora Carmen Nascimento, Maria Aparecida Freitas Caetano. Muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando esta live. Que Deus abençoe os seus corações, que vocês também estejam se entregando ao Senhor. Ajuda-nos também a divulgar esse trabalho. Nós estamos fazendo uma vez por semana, sempre aos domingos, não é? Esta live missionária, trazendo aqui um missionário, uma família missionária e aproximando as pessoas. Nós temos isso no nosso coração, sabemos que podemos fazer mais do que temos feito até hoje. Então, essa aproximação tem esse objetivo. Eu gostaria, então, Nalu, muito obrigado. Só um minutinho para você se despedir da turma e já estaremos encerrando. Obrigada a você, presbítero Flávio, um abraço para você, para a Gessiane, obrigada pelo carinho de vocês, a Igreja de Niterói. Fica aqui, se eu posso falar o meu desafio, né? Abra o seu coração, Deus quer usar você, né? Cadê? Aqui, você. Deus quer usar você na obra missionária. Né? Seja como Ele quiser, mas Ele quer te usar. E Juventude Wesleyana, se tem alguém da Juventude Wesleyana, né? Abra o seu coração. Quando eu preguei na igreja de Niterói, ano passado, eu falei, quem vai me substituir? Né? Quem irá nos substituir? Então, juventude, Deus quer contar com vocês. Adolescentes, Deus quer contar com vocês, mas desde que você se prepare depois, né? Mas Deus quer contar com a sua igreja. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado. Merci beaucoup. Jerejef Jarama. Que Deus os abençoe. Que Deus vous bénisse. E ela na Bartela. Amém. Graças a Deus. Eu sei que foi bênção, pessoal. Eu não entendi nada, viu? Mas eu sei que foi bênção. Obrigada em 4 línguas. Deus 3. Amém. Só o merci beaucoup que eu consegui entender, mas amém. Graças a Deus. E Deus bendice. Amém. Então tá bom. Um grande beijo para você. Um abraço a todos que participaram, aos meus queridos amigos e aqueles que eu não conheço também, um grande abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Aqui, Fabiana, Marciele, o Ricardo, meu amigo, Letícia Porto, tia Sandrinha também, tá aí. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima tarde. Deus e também. Até a próxima. Boa semana. Deus abençoe. A paz. Desliga aí, porque eu não consigo desligar isso aqui, não.